alunos do 7º ano, tudo bem? Eu sou a professora Rosicler e nós estamos aqui para falar sobre arte, mais especificamente sobre o teatro renascentista e a comédia dell'arte. Vamos comigo nessa aula? Vamos lá, gente? Então, olha só, gente, para a gente conhecer um pouquinho mais sobre o teatro renascentista, a gente precisa saber qual a origem desse teatro, onde que ele surgiu, quais eram as suas principais características. Vamos falar um pouquinho sobre a origem do teatro renascentista? O teatro renascentista surgiu na Europa, gente, se desenvolveu em alguns países específicos aí, né? Itália, Inglaterra, França e Espanha. Ele também sofreu muitas influências da Reforma Protestante. Não sabe o que é a Reforma Protestante? É a divisão da Igreja Católica, isso mesmo. No entanto, muitos países ainda apresentavam um teatro mais erudito, né? Religioso e principalmente de influência medieval, né? Que é o período anterior ao Renascimento. Vamos lá, dando continuidade? Quais são as principais características desse formato de teatro, o teatro renascentista, gente? Muito diferente do teatro medieval, que possuía um caráter religioso, o teatro renascentista, ele vem, gente, com uma pegada um pouco mais cômica, um pouco mais, assim, engraçada, satirizando algumas situações cotidianas. Ele traz com ele algumas características como o antropocentrismo humanista, que é o quê? Que é a valorização do pensamento humano, o homem sendo o centro, né, do pensamento, da criação. Textos improvisados, né, sem muitas regras, né, linguagem coloquial, ou seja, uma linguagem mais simples para que todas as pessoas pudessem compreender. E de caráter popular e cômico, como nós já falamos antes. E os temas eram bem diversificados, né? Se falava sobre quase tudo nesses teatros renascentistas. Nesse mesmo período, pessoal, surgiu o teatro elisabetano, que se desenvolveu especificamente na Inglaterra, exatamente porque era o reinado da rainha Elizabeth I, durante mais ou menos ali a primeira metade do século XV e início do século XVI, tá certo? O seu principal representante foi quem? O escritor William Shakespeare. Este mesmo, pessoal. Quem de vocês já não se pegou por aí muitas vezes falando algumas frases, né, do William Shakespeare, ou ainda assistindo ao filme, né, ou lendo o livro, né, Romeu e Julieta, que é uma obra do William Shakespeare. Nesse teatro, gente, podia-se contar qualquer história que abrangesse o romance, tragédia, né? Sobretudo histórias medievais e principalmente italianas. Obteve uma repercussão inexplicável, sendo assim comparado ao teatro grego, né, que é o berço do teatro, do surgimento do teatro. Ele foi considerado um teatro popular, ou seja, que era aberto para todas as pessoas e todas as classes sociais, ok? Vamos conhecer, pessoal, qual era o formato do teatro elisabetano? Acompanha comigo aqui nessa tela que você vai ver a estrutura do espaço teatral elisabetano. Vejam essa construção, pessoal. É uma construção geralmente circular, né? Ela tem alguns espaços específicos. Na próxima tela nós temos aqui a formação. Eu quero que vocês acompanhem comigo essa tela aqui. Eu sei que ela é um texto, mas eu quero que vocês acompanhem mesmo assim. Olha só, nesse espaço teatral, como nós já falamos antes, era uma construção bastante simples, frequentemente em formato circular, né? Tinha um grande pátio no centro, ele era todo fechado, mas nessa parte central, gente, ele não tinha teto, tá? As representações aconteciam aonde? No pátio, à luz do sol, né? As representações, perdão, troquei a tela sem querer, continuamos aqui. As representações, né,
Para essas representações compareciam todos os tipos de pessoas, príncipes, camponeses, homens, mulheres, crianças. A entrada ela era liberada para todas as pessoas, né? Sempre e também sempre era muito acessível financeiramente para as pessoas, né? Para quem ficasse em pé na parte central, ali na parte de baixo, né, se pagava um pinique. Que era o quê? Que era uma espécie de um dinheiro que eles tinham que pagar para poder estar ali. Porém, se você quisesse, né, ir para uma área coberta ou assistir o teatro de uma parte superior do espaço teatral, você tinha que pagar mais um pinique para poder entrar ali. Tá certo, pessoal? E na próxima tela, que nós vamos ver daqui a pouquinho, nós vamos observar esse espaço teatral de forma real e não em forma de desenho, como nós vimos anteriormente, tá? Então, observem comigo aqui na tela. Vejam aqui o espaço teatral, né, elisabetano, gente. Gente, dizem, né, que este teatro aí que vocês estão vendo foi pisado por William Shakespeare, ou seja, ele atuou nesse palco aí, né? Muito legal, não é, pessoal? Então, vocês estão vendo aqui essa parte central, na figura do centro, na nossa figura central aqui, ela mostra exatamente esse pátio aberto, né? Aqui ao lado, nós temos os vários níveis do teatro, onde ficavam as pessoas, né, que pagavam mais para poder assistir as peças teatrais. Ok? E aqui, né, uma imagem, né, mais aberta, um plano mais aberto dessa imagem para vocês verem como era realmente. Certo, pessoal? E seguindo adiante na nossa aula, nós vamos falar um pouquinho da comédia dell'arte, que é um outro estilo teatral que surge também nesse mesmo período aí, tá? A comédia dell'arte, gente, ela é o teatro do improviso, né? A partir de roteiros simples, né? De roteiros improvisados, os atores interpretavam seus personagens, né? E contavam uma história com muitos elementos de comédia e principalmente acrobacias. Esse teatro, gente, ele surgiu na Itália no século XV, né? Como eu falei, mais ou menos aí no mesmo período do Renascimento, e se desenvolveu na França. E foi muito popular até o século XVIII. Ok, gente, então vamos falar um pouquinho sobre as características da comédia dell'arte. Ela é, gente, um pouquinho diferente do teatro renascentista, as características. Por quê? Porque o teatro da comédia dell'arte, ele tinha um caráter, popular, né? E principalmente, ele era também um teatro muito acessível, ele era um teatro itinerante, ou seja, ele viajava de cidade em cidade para realizar apresentações para as pessoas que moravam naquelas cidades. Além, claro, do seu caráter popular, né, ele fazia palcos improvisados, né? Tinha um esquema de apresentações que estava sempre baseado na improvisação e principalmente na espontaneidade dos seus atores. Aqui nessa tela que nós estamos vendo aqui, que tem o texto, nós temos alguns personagens já da comédia dell'arte, porém, vamos falar um pouquinho mais sobre eles na próxima tela. Certo, gente? Então, aqui nós temos os personagens. Acompanhem comigo, gente. Começando nessa fileirinha de cima, nós temos, a partir da esquerda, os personagens Coralina, Pantaleone, Fiorinetta, Mazettino, Pulcinella, Botton. Abaixo nós temos Arlechinella, Silvia, Lélio, Balanzone e a Colombina. Então, esses são personagens da comédia dell'arte. Porém, aqui eu trouxe, né, um pouquinho mais para falar para vocês aqui sobre esses personagens, tá? Eram sempre caricaturados, né, tipificados e estereotipados, ou seja, eles eram personagens que se caracterizavam, eles não eram pessoas comuns, né, eles se vestiam de uma forma a ficarem sempre muito engraçados, tá? E eles estavam divididos em 3 grupos. Eram quais, pessoal? Os enamorados,
os criados e os patrões. Quais eram as características de cada um desses daí? Os enamorados estavam dispostos ao casamento e não apresentavam postura cômica. Os criados eram aqueles que possuíam baixa renda, né? E os patrões eram sempre aqueles, os chamados de velhos, eram pessoas que apresentavam melhor situação financeira, ok? Gente, é isso aí, e eu não posso deixar de falar para vocês dos jogos teatrais, que assim como na comédia dell'arte, também são jogos de improvisação. Exatamente! Ele é um termo utilizado em português para designar qualquer estrutura de jogo que possa ser utilizada no teatro. Exatamente! Foi criado pela diretora teatral Viola Spolin, gente, há muitos anos atrás. Por quê? Porque ela queria desenvolver nos atores a possibilidade do improviso e do despertar da criatividade, certo? Eu vou mostrar para vocês aqui algumas imagens, né, de jogos teatrais. Acompanha comigo na tela. Nós temos aqui a primeira imagem, tá? Vocês vão dizer assim, nossa, uma imagem tão simples, um grupo de atores. Mas o jogo teatral, ele é isso mesmo, né? Ele é um jogo de improvisação, é quase, gente, uma brincadeira, né, que se faz, né, na sala de aula, que se faz nas companhias teatrais. E aí, gente, eu tenho uma atividade prática para vocês fazerem. Acompanha comigo na tela aqui. Agora é a sua vez. Vamos fazer um teatro? Pense em uma situação do dia a dia. Escolha as personagens, escreva os diálogos de forma direta e não esqueça de colocar um pouco de humor. Selecione também um figurino e uma maquiagem para que as personagens fiquem mais autênticas. Treine com seus familiares. Você pode, inclusive, fazer uma gravação, gente. Não esqueça de mostrar para o seu professor de arte. Bom trabalho! Ó, faça uma gravação, mostra para o seu professor de arte e eu tenho certeza que ele vai dizer, olha aqui, professor, o que é que o meu aluno fez, né? A sua sugestão de atividade. Show de bola! Todas essas aulas, gente, se você quiser rever, estão na plataforma Eduque, gente. Tchau, tchau, até a próxima!